Dor de cabeça para o técnico Mano Menezes. Notícia sobre Gabriel Fuentes. Freitas pode ser punido pelo STJD e Ganso surpreende todos em retorno aos treinamentos. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se. Apertando nele é muito importante, é de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, dando uma moral para o meu trabalho e para o nosso conteúdo. E é claro, não perdendo nenhum outro vídeo do Flusão na tela do BTB. Já se inscreveu no nosso canal, também aperta no botãozinho do like, aperta no seu comentário e deixa a sua opinião sobre esse giro informativo do Fluminense. Também compartilha para mais e mais torcedores, porque dessa maneira todos vão ficar 100% informados e sabendo que o BTB Esportes está aí trazendo esse giro de notícias. Antes de começar tudo, a gente iniciar o nosso giro informativo, você está vendo que eu estou num ambiente diferente, porque eu estou no Aeroporto Internacional de Brasília. É isso, eu estou na cobertura da seleção brasileira, inclusive você já sabe disso nos meus últimos vídeos, e agora eu estou embarcando rumo a Buenos Aires, aonde a seleção vai enfrentar a equipe da Argentina, então os boletins diários da seleção brasileira também vão passar ao meu comando. E a galera vai poder acompanhar diretamente da Argentina toda essa cobertura, é claro, acompanhando a seleção brasileira. Só para justificar que eu não estou falando tão alto, estou falando um pouco mais baixo, porque eu estou num ambiente em que eu consegui achar um pouco mais reservado para gravar esse vídeo para vocês aqui na tela do BTB Esportes. Vamos iniciar com dor de cabeça para o técnico Mano Menezes. Isso porque a gente está falando de uma dor de cabeça sadia na disputa pela lateral direita da equipe tricolor, entre Guga e Samuel Xavier. Existe uma grande disputa com números interessantíssimos. Um jogador na temporada de 2025, Samuel Xavier, tem 10 partidas, enquanto o Guga tem 9. Defensivamente, o Guga tem mostrado um melhor papel do que o Samuel. E propriamente, é claro, ofensivamente, Samuel faz um papel superior ao Guga. E por que dor de cabeça? Porque a gente está falando de uma dor de cabeça sadia, de uma dor de cabeça legal, de uma dor de cabeça boa. Aquele problema que todo treinador gosta de ter, tendo dois laterais que vêm se destacando dentro de uma temporada e que pode se tornar aí opções entre os titulares. E aí fica essa disputa entre o Guga e o Samuel Xavier para ver quem ganha a posição. Analisando um pouco dentro de todos esses papéis aí, da equipe do Mano Menezes, desde que ele iniciou o seu trabalho na temporada de 2025 também, a gente pode imaginar um Fluminense talvez um pouco mais conservador, como foi contra a equipe do Flamengo, por exemplo, que é uma equipe superior tecnicamente, e vai mostrar que esse vai ser o molde de jogo da equipe do Fluminense. Nesse modelo, eu prefiro o Guga entre os laterais, na lateral direita titular, né? Porque para mim o Guga é um cara que consegue organizar um pouco mais esse setor defensivo e distribuindo essa bola de maneira um pouco mais cadenciada do que o Samuel. Vamos colocar que o Guga tem um pouco mais de liderança técnica em relação a esse aspecto. Do outro lado, para mim, caso a postura do Mano Menezes seja uma equipe mais ofensiva, uma equipe que se lance mais ao ataque, Samuel Xavier é esse nome ideal para a posição. Isso porque o Samuel é um jogador que tem muita velocidade, tem um bom poderio, uma boa finalização e consegue atingir ali muito bem os setores de ataque do campo. E aí é claro que não seria diferente com o Mano Menezes botando esse time um pouco mais para frente, subindo a postura, a linha defensiva desse time e deixando o Samuel Xavier um pouco mais espaçado. Até uma conversa entre os torcedores da possibilidade de Fluminense jogar com 3 zagueiros, o que não é algo que vai acontecer, tá, galera? Existe esse pé atrás, principalmente do técnico Mano Menezes, porque ele não costuma utilizar esse tipo de formação. O Fluminense até conseguiria usar o Ignacio, o Thiago Silva e o Freitas entre as opções, deixando o Samuel Xavier um pouco mais lá na ponta de ataque e trazendo o Freitas como um falso lateral, enquanto o Fluminense estiver no ataque, o Freitas sobe, enquanto o Fluminense estiver na defesa, o Freitas desce, mas não é uma opção utilizada pelo Mano Menezes, pelo menos por agora. Então fica essa disputa entre Guga e Samuel Xavier na posição. Já dei minha opinião, acho que se for um Flu mais conservador, viria com o Guga até para cadenciar um pouco mais o jogo. Um Fluminense um pouco mais ofensivo, viria com a entrada do Samuel Xavier. Acho que é uma peça mais importante para esse elenco tricolor em relação à ofensividade, até porque é um lateral que marca bastante gols e sabe agredir a área, sabe pisar na área. Isso vai fazer total diferencial aí dentro da temporada do Flusão em 2025. Vamos seguir com o giro de notícias e comentar sobre notícia do Gabriel Fuentes. Isso, Gabriel Fuentes segue se recuperando de uma lesão. Ele teve um problema na partida contra o Flamengo, do primeiro jogo, logo quando ele recebeu a notícia de que estaria convocado à seleção colombiana e que inclusive jogaria aqui em Brasília contra a seleção brasileira, o que não aconteceu, né? O Gabriel Fuentes foi cortado antes mesmo desses jogos por conta da lesão no Clássico. No dia que tinha sido divulgada a pré-lista, já tinham vazado que o Gabriel seria convocado para a seleção colombiana, foi cortado e apenas o John Arias foi para essa composição. Também tivemos, é claro, o Rubem Lescano pelo Paraguai e o Joaquim Lavega pelo Uruguai. Mas, por esse lado, o Gabriel Fuentes teve essa lesão, foi um pouco mais grave, teoricamente, pelo que se analisa, mas a informação é a seguinte: há grande possibilidade
do Gabriel Fuentes retornar aos treinamentos ainda essa semana. Essa é a informação apurada pelo BTB Esportes, que há a grande possibilidade que o Gabriel Fuentes retorne às atividades ainda nessa semana, essa próxima semana que está vindo. Lembrando, estamos no domingo, amanhã é segunda, iniciando talvez já com o Gabriel Fuentes voltando aos treinamentos. É um jogador que vai se recuperando cada dia mais e tem muita vontade de voltar a jogar. Então é um cara que está ali focado, está ali determinado a voltar o quanto antes, até mesmo fora desse período de lesão que é estipulado pelos departamentos médicos. Então, Gabriel Fuentes tem a grande expectativa de retornar aí à posição dentro da lateral esquerda do Fluminense já para os próximos treinamentos. Vamos aguardar e desejar forças positivas para que o Gabriel Fuentes consiga retornar logo e consiga agregar essa equipe do Fluminense a melhor opção, é claro, tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque é um jogador que consegue ser versátil dentro dessa posição e que vai agregar muito essa equipe do Mano Menezes na temporada. Ele é o titular e ponto, acabou. Não tem que conversar. Para mim não há comparação entre o Fuentes e o René. E aí a gente, enquanto estiver com o Fuentes fora da casinha, a gente precisa que ele volte quanto antes. Então fica a torcida para que ele consiga retornar aí correndo para a equipe do Fluminense. Prosseguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre o Freitas sendo julgado no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, pelo problema ali que envolveu o clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. O Freitas no final do jogo foi lá, deu um empurrão no Luiz Araújo, que tinha provocado o Mano Menezes, enfim, fechou o tempo, foi ali um clima tenso e eles serão julgados no dia 30 de março. Ainda nessa próxima semana será julgado tanto o Freitas, tanto também o Lobo, né, que é o assistente técnico do Mano Menezes. Eles serão julgados. Pelo lado do Freitas, ele pode pegar no máximo 3 jogos de suspensão. Pelo lado do Lobo, até 6 jogos, porque ele ali acabou perdendo um pouco a linha, segundo o STJD, e insultando o árbitro com palavras de baixo calão, que acabou ali punindo, até porque ele é um líder dentro desse elenco, então a mão pesa um pouco mais na hora de tomada de decisões dentro de um Superior Tribunal de Justiça. Então a gente aguarda para ver qual vai ser aí a medida tomada, é claro, torcendo também para que Freitas não pegue uma grande punição. É um jogador que começou muito mal na minha concepção no Fluminense, mas que foi melhorando ao longo do tempo, foi melhorando e foi ganhando ali as oportunidades, enquanto o Ignacio, por exemplo, ficou fora, enquanto o Thiago Silva ficou fora. Ele fez dupla com o Ignacio durante um tempo. Ele e Ignacio fizeram a dupla do Fluminense ali enquanto o monstro estava lesionado. Então pode ser uma possibilidade de negócio para essa equipe do Flu ter novamente o Freitas para esse início de temporada. Caso o Freitas seja punido, ele fica de fora dessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro por conta justamente desse probleminha aí envolvendo ele e também ali o Luiz Araújo. Você vai lembrar desse jogo, então também fica mais uma vez forças positivas e torcendo, né, para que não tenha sido nada tão grave ali, que o Freitas não seja punido de uma maneira muito longa. Se for para pegar, que pegue um jogo e tá tudo certo, vai cumprir, acabou, coloca um outro jogador da base lá para aparecer. Agora, não dá para você perder ele para a temporada, porque é um cara muito importante, é um cara que faz total diferença, porque vai ser esse reserva imediato do Thiago Silva e do Ignacio. Aí você vai falar: Yuri, você tá maluco, você tá falando que o Freitas é muito importante? Desculpa, torcedor, se um dos dois, né, tanto o Ignacio quanto o Thiago Silva, que tem um histórico recorrente de lesões, e você sabe disso, porque você acompanhou o Thiago Silva fora há bastante muito tempo, ficou fora na temporada passada, ficou fora nessa temporada, mesma coisa acontecendo ali com também o Ignacio, que teve uma lesão grave no final do ano passado. Então, assim, a gente sabe que são jogadores que têm essa certa dificuldade na hora de manter um padrão, manter uma sequência de jogo estabelecida, principalmente quando se trata de um Campeonato Brasileiro, onde temos vertentes que dificultam muito a regularidade do atleta, tanto fisicamente, tanto tecnicamente, e que não vai ser diferente, é claro, com o Freitas e também com o Ignacio, também com o Thiago Silva. Então a gente fica na torcida para que o Freitas não seja punido e que consiga retornar, é claro, a vestir a camisa do Fluminense, sendo essa peça útil para a temporada de 2025. Vamos prosseguir com o giro de notícias e falar também um pouquinho sobre Paulo Henrique Ganso. Eu tenho trazido informações para vocês exclusivas lá de dentro do CT Carlos Castilho de como está esse processo de recuperação Paulo Henrique Ganso. E aí vem mais uma agora para você de casa que está nos acompanhando. O Ganso hoje treinou mesmo com o elenco estando em folga. É isso mesmo, o elenco do Fluminense está em folga por conta do período de data FIFA e ali conseguiu
achar um tempinho para os jogadores descansarem dentro dessa preparação para o início do Campeonato Brasileiro. Qual foi um dos únicos jogadores que não descansou? Paulo Henrique Ganso. Ele treinou no CT Carlos Castilho na tarde deste domingo, foi um jogador que conseguiu se destoar ali no início do treinamento, voltou ao campo, que era algo que o Ganso queria muito dentro desse período que ele ficou afastado, e vai se recuperando de pouco em pouco. Lembrando que é um jogador, sempre bato nessa tecla aqui, é um jogador que não é jovem, ele tem 36 anos, o Ganso ainda tem um contrato de renovação na mão para assinar com o Fluminense, tudo vai depender do Ganso, como vai ficar essa situação do departamento de fisiologia. Na realidade, o Ganso não deve nem ter assinado ainda essa renovação justamente por conta disso. A diretoria deve ter falado, Ganso, você tem que segurar, porque se você não se recuperar, a gente não vai renovar o contrato com você. Lembrando que tivemos valorização salarial para o Paulo Henrique Ganso. Houve esse pedido e ele foi valorizado financeiramente em relação ao salário dentro da última proposta enviada pelo Fluminense. Então vamos aguardar para ver qual vai ser o desfecho dessa história e entender como o Paulo Henrique Ganso vai ali manter o seu processo de renovação. E ele surpreendeu a todos nessa atividade no gramado, aparecendo por lá, inclusive, com o departamento de fisiologia do clube, fazendo um trabalho interessantíssimo, o Ganso, de ali reestruturação muscular e também, é claro, de recondicionamento físico. É um jogador que, a gente acabou de falar isso, é um jogador muito experiente, então já tem uma certa bagagem e também um certo receio de lesões musculares. O Ganso teve um problema de miocardite, para quem não lembra, que é uma inflamação no músculo do coração. Isso fez com que o Ganso ficasse afastado basicamente 1 mês e meio, sem fazer nenhum tipo de atividade física. Então o Ganso está prejudicado fisicamente. É um jogador que não vai aguentar correr nem 15 nem 10 minutos numa partida. É um cara que vai estar muito abaixo fisicamente. Então fica a torcida, fica a expectativa para que o Ganso consiga voltar o quanto antes para ajudar essa equipe do Fluminense. É claro, agregando em todos os seus pontos, principalmente na técnica e distribuição, porque é um cara que tem potencial para isso. O Rubem Lescano vem para ser esse reforço, a gente torce para que ele consiga compor essa posição do Ganso, pelo menos nesse período que o jogador estará fora ainda nesse processo de reabilitação, e aguardar para ver como vai ficar o desfecho dessa história. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um dia de notícias aqui na tela do BTV Esportes. Mais uma vez eu vou pedir para vocês desculpa por não estar entoando a voz da maneira que geralmente eu faço, porque eu estou no Aeroporto Internacional de Brasília, aonde daqui a pouquinho eu estarei embarcando para Buenos Aires para acompanhar a partida entre Brasil e Argentina, fazendo a cobertura aqui para você na tela do BTV Esportes, fechou? Galera, é isso, agradecer a todo mundo que me acompanha até aqui, pedir mais uma vez para deixar o like, o comentário, o compartilhamento é muito importante, também se inscreva no nosso canal e nunca se esqueça, BTV Esportes em todos os lugares, inclusive na cobertura do Flusão. Um forte abraço e tchau, tchau!